Três ações com fundamentos sólidos, de setores diferentes, mas com altíssimo potencial de valorização. É sobre isso o vídeo de hoje. Mas antes de olharmos cada um desses ativos, eu vou dar um pouco do contexto do porquê elas estarem negociando aos preços que estão negociando atualmente. Se você se lembrar bem, em novembro e dezembro do ano passado, nós tivemos um rally da Bolsa e nós discutimos se em 2024 nós teríamos uma Selic terminal em 8% ou alguns mais pessimistas em 9,5%. A realidade é dura e atualmente nós estamos com a taxa Selic em 11,25% e com perspectivas aí no médio prazo de chegar até 14%. Esse aumento faz com que parte dos investidores migrem de ativos de renda variável para ativos de renda fixa. Afinal, a taxa está realmente muito interessante. Mas, além disso, que vários fundos de investimento em ações e também investidores institucionais grandes que realmente decidem o fluxo do dinheiro no curto prazo, façam os seus investimentos em renda fixa. Então, realmente ocorreu uma drenagem de todo o dinheiro em potencial que seria investido em renda variável. Além de tudo isso, é todo dia uma notícia nova que não necessariamente é boa, como ruídos fiscais, ruídos políticos, que diminui ainda mais o apetite dos investidores a ativos de renda variável. Mas é exatamente nesses momentos de baixa confiança onde surgem as melhores oportunidades quando nós olhamos o longo prazo. A verdade é que quando nós olhamos os resultados das ações, eles vêm melhores trimestre contra trimestre. Mas, de fato, no curto prazo, esse fluxo de capital é o que define o preço dos ativos. Sendo assim, eles estão extremamente amassados, as suas cotações estão nas mínimas históricas em muitos casos. Pensando nisso e também sabendo que no longo prazo as ações tendem a acompanhar os resultados, nós temos resultados crescentes e também que nós estamos nos aproximando de 2025, eu vou compartilhar aqui as três ações que eu escolhi e que eu estou investindo nesse momento e o porquê de cada uma delas. Cada uma dessas ações desempenha um papel muito específico na minha carteira, então elas têm uma relação de risco, retorno, bastante diferente. Mas vamos lá para a primeira da lista, que é a Vamos Locação. A Vamos, que negocia com o código VAMO3, é uma ação de locação de caminhões e máquinas pesadas, tanto do negócio agrícola, que chamamos de linha verde, quanto da linha amarela, que é o negócio de construção e pavimentação. Olhando a cotação, a Vamos atualmente negocia 5,40. No último mês, ela caiu 12,5% e desde o início do ano uma queda de 42,6%, muito acentuada. Bom, olhando aqui os indicadores de valuation de maneira muito rápida, o dividend yield dela está em 10,8%, o que eu acredito que não é sustentável, dado o perfil da empresa, que é uma empresa de crescimento. A relação preço-lucro está em 8,5 vezes, sendo que em 2021, há 3 anos atrás, no seu IPO, ela foi negociada a 30 vezes. Está muito abaixo do que uma empresa de crescimento deveria estar, na minha opinião. Por que eu falo uma empresa de crescimento? Quando nós olhamos aqui o CAGR, tanto de receita quanto de lucros, que é a taxa média dos últimos 5 anos, está crescendo de 45% e 43% respectivamente. Então, indicadores muito elevados. Eu acredito que a empresa esteja negociando nesses patamares de preços justamente pela questão do endividamento dela. Quando nós olhamos aqui a questão de dívida líquida e EBITDA, ela é uma empresa bastante alavancada, 3,5 vezes. Então eu considero essa sim uma ação arriscada e certamente uma ação que vai trazer muita volatilidade para a carteira. Porém, essa alavancagem eu acredito que seja uma alavancagem eficiente. O que isso quer dizer é que a empresa tem sim um bom retorno sobre esse capital investido e também contratos de médio e longo prazo que cobrem as necessidades de caixa dela. Então ela realmente gera valor ao acionista com essa alavancagem. Outro ponto interessante foi um novo alinhamento estratégico que a empresa apresentou recentemente nos últimos meses. Antes, a empresa tinha dois negócios principais. Por um lado, que é muito rentável, que é justamente a locação de máquinas, e outro lado, um negócio que estava sofrendo bastante, não estava entregando nada de resultados, a questão dos concessionários da linha verde, que é a linha agrícola. Essa parte de concessionários foi feita uma cisão, então ela saiu do grupo Vamos e voltou para a holding numa outra empresa, que eu não vou entrar em detalhes aqui, e agora o grupo vai estar muito mais focado, o grupo Vamos, muito mais focado realmente no negócio que tem maior rentabilidade e maior potencial no mercado, que é a locação. Eles também vão conseguir, a partir disso, fazer outras parcerias estratégicas com outros concessionários que não sejam do grupo. Acredito que isso também vai destravar muito valor aí no médio prazo para a empresa. E o último ponto que eu vou citar aqui, que eu também acredito que pode destravar bastante valor para a ação, é o lançamento do programa Sempre Novo.
O que eles estão buscando com esse programa é aqueles caminhões que retornam do contrato inicial, que tem aí 3, 4 anos talvez, eles vão colocar novamente para locação, para clientes que não têm uma exigência tão elevada desse ativo, fazendo com que eles tenham maior tempo para explorar esses investimentos que eles fizeram lá no passado. Então eles vão dar como uma segunda vida para esse ativo para alocar por mais 2 ou 3 anos, quem sabe, fazendo com que esse negócio seja interessante para os dois lados, tanto para a Vamos quanto para o cliente que vai pagar menos do aluguel de um caminhão que já não é novo. Devido a essa elevada alavancagem de 3,5 vezes, ela é uma ação que você pode esperar sim muita volatilidade. Porém, eu acredito que ela tem um potencial super interessante de valorização, olhando aí a médio prazo. Porém, você tem que entender o seu momento e se faz sentido adicionar um ativo desses na sua carteira. Lembrando que nada que eu comentei aqui, ou que eu vou comentar, é uma recomendação de investimento. O segundo ativo da minha lista para 2025 é a PRIO, a ex-PetroRio. Ela, em resumo, compra ativos maduros de empresas maiores, a exemplo da Petrobras, Equinor, etc., e traz muita eficiência operacional para esses ativos, porque eles são uma empresa menor, eles conseguem fazer um controle de custos muito detalhado, diminuindo o custo para a extração desse óleo e desse gás, fazendo com que a margem deles seja bastante interessante, conforme nós vamos ver agora. No último mês, as ações da PRIO caíram 2%, mas desde o início do ano, elas estão aí acumulando 12% de queda. Olhando os indicadores de valuation, nós podemos perceber que é uma empresa que não paga dividendos, aí 0,2%, que é irrelevante, e negocia em uma relação de preço-lucro de 7,35 vezes. Olhando aqui, a média histórica de negociação é de 10 vezes, então também abaixo da sua média histórica. O que me chama muito a atenção na PRIO também são os indicadores de crescimento. Ela é uma empresa que cresceu muito nos últimos anos, então quando nós olhamos 5 anos, o crescimento de receita foi de quase 70% em média ao ano e lucro quase 90%. Então é uma empresa que realmente entregou muito e gerou muito valor aos seus acionistas ao longo do tempo. O que também nós podemos olhar aqui, que me chama muita atenção, são os indicadores de rentabilidade e de eficiência. Então as margens dela são muito grandes, muito saudáveis e também o ROI e ROIC muito elevados, tá? E olhando aqui para mim a cereja do bolo, ela é uma empresa que não está alavancada. Quando nós olhamos aqui, ela está menos de uma vez a dívida líquida EBITDA, o que é muito interessante também. Mas quais são os gatilhos que me levam a acreditar que a PRIO pode ser um excelente ativo pensando aí em 2025? O primeiro lugar é o patamar atual do dólar. O dólar está acima de R$6 e a PRIO vende petróleo, que é precificado em dólar. E boa parte dos seus custos, principalmente com pessoas, está em real. Isso faz com que essa diferença gere muito valor, gere muito caixa para a PRIO. Então ela sim se beneficia da cotação atual do dólar. O segundo ponto é que dentro da PRIO, dentro do seu portfólio de campos, ela já tem um potencial de alcançar quase 170 mil barris de petróleo ao dia. E por que ela não está gerando, não está explorando todo esse petróleo atualmente? Boa parte, ou até a maior parte, se explica pela greve do IBAMA. O IBAMA esteve em greve aí por quase 10 meses nesse ano, fazendo com que muitas das licenças necessárias para a PRIO explorar e melhorar os seus campos não fossem liberadas. Então a PRIO estava basicamente de mãos atadas, ela não podia realizar os projetos que ela já tinha dentro do seu planejamento. Sendo assim, é esperado que o IBAMA faça as concessões dessas licenças e a PRIO possa explorar esse potencial, o que vai destravar a ação de uma maneira muito significativa. Então, a PRIO, para mim, está abaixo de uma tempestade perfeita no momento atual. Primeiro que o mercado brasileiro está largado. Segundo, que ela está abaixo do preço-lucro histórico, sendo que é uma empresa que ao longo do tempo entregou muito resultado. E ela tem dentro do portfólio dela já a condição de crescer ou de dobrar sua produção e, consequentemente, melhorar muito seus resultados. Eu acho que ela está muito próxima aí de andar bem. Então eu considero a PRIO uma excelente ação para você estudar e considerar colocar no seu portfólio. E a terceira, mas não menos importante ação na minha lista é o Banco do Brasil, código BBAS3. Ela é uma queridinha do mercado porque sim, entrega excelentes dividendos ao longo do tempo. O Banco do Brasil está negociando a R$ 24,57, no último mês caiu 6,3% e desde o início do ano 10,26%, uma queda bastante significativa para uma empresa que está redondinha. Quando nós olhamos aqui os indicadores do Banco do Brasil, nós vemos que o dividend yield do Banco do Brasil está em 10,6%, um dividendo muito atrativo.
A relação preço-lucro dele está muito baixa, 4,4 vezes, sendo que o histórico de negociação do Banco do Brasil é de 6,52 vezes. E também é uma empresa que entrega um crescimento acima da inflação. Ela é uma empresa já muito mais madura do que as demais que nós compartilhamos aqui. Então você pode esperar menos volatilidade dessa empresa. E também, por consequência, menos crescimento. Mas ainda assim, é um crescimento bastante interessante para uma empresa do tamanho e com a história do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma empresa que faz parte da minha carteira, mas que eu não espero um crescimento exponencial dele, um crescimento de 100% no próximo ano. Eu acredito que ele tem esse crescimento sustentável acima da inflação e distribui excelentes dividendos, o que diminui um pouco a volatilidade da minha carteira e me dá dinheiro para aportar em novos ativos. Ele tem uma relação de risco-retorno que eu considero adequada. É uma empresa estatal, então tem sim risco de intervenção, porém acredito que esse risco está bem precificado. Negociando a 4,4 vezes, eu acho que tem um cenário muito pessimista pensado sobre as ações do Banco do Brasil. E também você pode esperar dividendos generosos no próximo ano do Banco do Brasil. Ele negocia 4 vezes lucro, como eu já comentei, e tem uma expectativa de payout, que é basicamente o quanto desse lucro ele distribui de dividendos, de 50%, o que configuraria quase R$ 3 por ação de dividendos no próximo ano. Então, faz bastante sentido para mim o Banco do Brasil negociado nesses preços. Essas são as 3 ações que eu estou comprando e vou continuar comprando nos próximos meses se nada mudar, e elas trazem uma combinação bastante interessante. Muito potencial de crescimento, melhorias operacionais que podem destravar as ações no caso de PRIO, e Banco do Brasil com maior estabilidade e dividendos. E aí, o que você achou dessas empresas? Você concorda que faz sentido investir no momento atual ou não faz sentido? Deixa aqui nos comentários. Aqui eu falo sobre investimentos de maneira direta e simplificada. Se você gostou, deixa seu like e considere se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.